se apresente um pouco, fala um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de quem é a Viviane Lopes. Então, eu sou psicóloga, né? A gente se conheceu na faculdade, por sinal. E assim, há mais de 5 anos eu trabalho com marketing, diretamente com marketing em diversos cenários. E atualmente eu tenho trabalhado muito o desenvolvimento de marcas pessoais, né? Principalmente para profissionais autônomos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas. Então, uma área que eu estou trabalhando e focando mais para desenvolver mais a marca pessoal. E é isso, tá? E hoje a gente está aqui para falar de marketing, né? Então, Viviane, para nós psicólogos, até por conta da gente ter um código de ética, mais para frente a gente vai falar um pouquinho Uhum. das restrições e do diferencial do marketing em psicologia. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho, ó, sobre esse documento importante, que é o nosso código de ética, que ele orienta acerca de como fazer a veiculação da nossa mídia, da nossa propaganda. E a gente percebe que algumas interpretações um pouco distorcidas ou acaba gerando um certo medo nos psicólogos de se expor, de se colocar nas mídias. Então, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vai desmistificar um pouco essa realidade Uhum. e vai dar um pouco mais de segurança para os psicólogos, para nós, né, que somos psicólogos e que precisamos estar também presentes na mídia, né? Com certeza, Então, com certeza. o que seria marketing e o que não seria marketing, dentro da sua visão de psicóloga e profissional da área do marketing? Então, primeiro que não é marketing. Instagram não é marketing, Facebook não é marketing, anúncio não é marketing. Marketing, ele é uma estratégia. Você define o objetivo, geralmente é muito usado, né? O termo marketing é muito usado em empresas. Você tem um objetivo ali, a empresa quer conseguir mais clientes, vender mais produtos, e a gente traça uma estratégia. Então, marketing é essa estratégia para alcançar um objetivo, né? E aí, dentro da psicologia, a gente pode ter o marketing como para a gente definindo o objetivo, né, para alcançar mais clientes, para ganhar mais credibilidade, para lotar a agenda. Enfim, dependendo do objetivo do psicólogo, a gente usa o marketing para esse objetivo. E assim, o marketing, diferente do que muitas pessoas pensam, marketing é sobre pessoas, não é sobre tecnologias. Você está o tempo todo ali trabalhando com as pessoas. Então é muito importante deixar isso claro. Marketing é sobre pessoas e marketing é uma estratégia. É todo um caminho até você alcançar o objetivo. Bacana, bacana. E nós sabemos, nós percebemos na nossa formação como psicólogos, né, que pouco se fala de estratégia, né, pouco se fala de captação de clientes, né, na nossa formação. A gente não tem algumas disciplinas que eu penso que sejam muito importantes, como, por exemplo, planejamento financeiro, gestão financeira, até mesmo marketing, utilização das mídias sociais, né? Você poderia Sim, comentar um pouco? administração também, administração, contabilidade. E assim, a gente dentro da faculdade, né, como você falou, a gente não trabalha isso. Isso não só dentro da psicologia, mas às vezes, na maior parte das profissões que tem essa natureza autônoma, às vezes não é falado disso. A gente sai técnico, a gente não sai sabendo conquistar os primeiros clientes, como fazer para ganhar mais autoridade, já que você é recém-formado. Então, assim, falta muito conteúdo para o dia a dia do psicólogo depois que ele se forma, né? Tem muito psicólogo que depois que sai, a gente vai lá, faz a faculdade dos sonhos e não sabe como ganhar dinheiro com a profissão dos sonhos, né? Fica naquela coisa distante da realidade porque a pessoa não sabe como fazer. Ela sabe atender, ela vai conseguir atender bem, vai conseguir ser um excelente profissional, mas ele não sabe se vender em nenhum momento, não consegue fazer esses trâmites, né, da conquista do cliente, de oferecer seu serviço. Então, como você falou, tem as restrições do CFP, mas que não são absurdas, mas ainda assim as pessoas se sentem muito intimidadas, né, tem muito medo de arriscar. Sim. Inclusive, tem gente que eu vejo, que conversa comigo, que tem medo até de fazer qualquer publicação nas redes sociais por conta dessa insegurança, desse mito que se criou em relação à nossa forma de divulgar o nosso trabalho, a nossa propaganda, a nossa apresentação do trabalho, né? Do nosso conhecimento, dos nossos serviços.
né? E como o psicólogo, né, ele pode, sem ferir a sua ética, agindo de forma Uhum. correta, como ele pode se beneficiar desse marketing? Que você, no início da nossa live, já definiu o que seria. Então, quando a gente começa a trabalhar marketing, a gente trabalha objetivo. Então, um psicólogo, ele precisa ter muito claro para ele qual é o objetivo dele. Ele quer o quê? Mas é um objetivo real. A gente tem que trabalhar com coisas reais. Então, por exemplo, eu quero 3 clientes, por exemplo, por mês. Quero que a cada 3 meses eu tenha mais clientes, né? Cada mês, no caso, tenha 3 clientes. Então, você tem que trabalhar em cima daquele número. E o marketing, ele é esse caminho, como eu falei, ele é essa estratégia para você chegar no seu objetivo. Então, se você quer mais clientes, o marketing ele te ajuda. É esse caminho que você vai fazer até você conseguir o cliente. Se você quer autoridade, porque você se formou há pouco tempo, que você está trocando de área, talvez. Então, o marketing te ajuda com isso. É esse caminho que a gente vai fazendo dentro da nossa profissão, dentro da nossa atuação, para alcançar esse objetivo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter nítido é qual é o nosso objetivo. E aí, o marketing, a gente vai trabalhando em cima desse objetivo. Sim. Inclusive, a gente percebe, né, que muitas das vezes se há uma dificuldade, né, ou até mesmo chega até a agredir algumas pessoas quando a gente fala de psicologia numa visão como negócio. Porque, Uhum. como a gente falou, né, no início, a gente tem os conhecimentos da psicologia, a gente tem toda, né, a gente fica 5 anos numa universidade, a gente se prepara, a gente atende na clínica, mas algumas disciplinas que são essenciais até mesmo para a manutenção dessa carreira, a gente acaba não tendo, como a questão do marketing, a questão de Uhum. como divulgar o nosso trabalho, planejamento, gestão, né? E aí a gente sai, né? O psicólogo geralmente sai da faculdade com aquela visão, não sei se é algo cultural, né? Se uma visão assim meio assistencial, não sei. Aí a gente sai da faculdade e precisa viver da psicologia, precisa se manter Sim. naquela formação que a pessoa tanto ama. E eu vejo muitos psicólogos que desistem da sua carreira porque não mudam essa mentalidade, né? Então, qual a importância de se ver a psicologia, se ver a nossa formação como um negócio? Assim, a gente, como você falou, a gente passa 5 anos estudando. É muito fantasioso, né? A gente acha que a gente vai sair da faculdade, que vai ter uma fila de clientes para a gente atender. E não é assim. A realidade mostra que não é assim. A gente leva um tempo para pegar o CRP, a gente leva um tempo para conseguir o primeiro cliente. E tudo começa muito na base da indicação. Alguém que te conhece indica, então fica nessa coisa, você fica muito amarrado dependendo de indicação de alguém. Então, assim, você fica limitado, primeiro, né? Porque você está dependendo de outras pessoas. E o marketing não, assim, a psicologia em todo, né? Ela tem que ser vista como um negócio. Porque se sua renda, né, você depende parcialmente ou totalmente do trabalho que você faz como psicologia, você está vivendo o negócio, aquilo é o seu negócio. E você tem que tratar isso com essa seriedade. Porque, assim, é muito bonitinho falar psicologia por amor e se Uhum. não te dá dinheiro, não faz muito sentido. Se você fizer só por amor, por hobby, ok. Mas a maior parte dos psicólogos fazem porque querem que aquilo seja a sua profissão, querem rentabilizar o seu conhecimento, querem rentabilizar o seu produto, né? Seja terapia, seja enfim, qualquer tipo de serviço que o psicólogo possa ter, isso é para rentabilizar, para te trazer dinheiro. Então, quando a gente muda essa mentalidade, a gente passa a levar muito mais coisa em consideração, como a gente estava falando, do marketing. Você começa a estudar planejamento estratégico, você começa a estudar administração, porque você entende que aquilo ali é um negócio. E hoje em dia, assim, a gente está vivendo esse momento de crise que mostra pra gente o quanto a gente, às vezes, o que a gente tem não é tão sólido, né? Porque, por exemplo, se você só tinha um trabalho presencial, agora que a gente está nesse momento de quarentena, como é que fica seu trabalho? Então, o mundo ele se adapta muito rápido, ele muda muito rápido, e a gente tem que se adaptar também. Né? Então, a psicologia, quando ela é vista como negócio, ela traz essa mobilidade para a gente. Que a gente começa a tratar ela com uma seriedade que vai além do amor. Claro que você vai amar a sua profissão, mas ela vai além do amor pela psicologia. Ela é um negócio também, né? Uhum.
e algo que eu percebo, né, avaliando e pensando e vendo outras profissões, como por exemplo o médico, né? Quando se fala em, eu sou médico, né? Geralmente a gente percebe, geralmente as pessoas, como é que elas olham para o médico? Elas valorizam esse médico. Elas veem, nossa, ele é um médico, né? Mas Com por quê? autoridade, né? Né? Inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Sim, Sobre sim. imagem, né, profissional, sobre autoridade, sobre então, o médico, né, eu acabo vendo, é porque é um exemplo que me veio agora na cabeça. Eu vejo que o médico, ele, em alguns momentos, né, ou sempre, eles trabalham melhor, né, eles acabam tendo uma visão melhor sobre o posicionamento deles, sobre essa autoridade, essa imagem profissional, né? Sim, assim, normalmente o psicólogo, e qualquer profissão, a gente vira psicólogo mais o nome, né? Psicólogo Daniel França, psicóloga Viviane, a gente está muito atrelado à nossa formação. E isso não dá para ignorar, né? Então, até no momento em que a gente sai divulgando, seja da forma que for, a gente está levando a nossa profissão e o nosso nome. E assim, isso tem um valor que tem que ser valorizado, sabe? Tem uma importância para ser valorizada. Sim. E nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa formação e valorizar ela, né? Valorizar porque nós somos, nós psicólogos, inclusive eu vejo assim outras áreas, né? Para vocês verem como a psicologia, ela é algo apaixonante, que todo mundo quer ser psicólogo. Inclusive eu vejo em Uhum, outras áreas pessoas falando de saúde emocional, mas que não são psicólogos. Inclusive eu vejo psiquiatras, neurologistas, eu vejo outras profissões que deixam de atuar na sua própria formação para falarem de saúde emocional. Claro, eu não estou dizendo que não deva se falar, mas assim, uhum. nós devemos, nós como psicólogos, precisamos assumir o nosso papel e a nossa autoridade. Não importa se você está se formando agora, se você já se formou, nós somos a autoridade. Nós precisamos olhar para nós com essa imagem profissional de que nós somos a autoridade no assunto, né? Com Independente do certeza. E tempo, né? Nós sim, assim, a devemos. gente tem muita dificuldade de ver, né? Pô, a gente passa 5 anos estudando, isso fora só a faculdade, fora os cursos, a pessoa que já sai dali vai para uma pós-graduação, a gente faz muito curso quando está na faculdade, e às vezes a gente mesmo deixa de valorizar, né? A nossa autopercepção da gente, né? A gente fica meio tipo, é menos confiança, a gente passa muito pouca credibilidade e confiança, porque a gente é psicólogo, a gente trabalha com uma coisa que é menos concreta do que talvez um médico, um dentista, mas a gente ainda assim tem algo que a gente trabalha. E apesar de cada visão da psicologia, né, cada linha de abordagem ter uma forma diferente, é um trabalho, é uma profissão, né? E a gente está lidando com outra pessoa o tempo todo. E a gente, às vezes, balança muito. Acho que isso tem uma coisa que é muito real. A gente balança muito. Eu não sei se eu estou confiante para fazer isso, não sei se eu estou pronto, não sei se eu estou preparado. Sim. E, e a grande parte do meu público, né, que eu percebo, assim, dos meus seguidores, são psicólogos, são pessoas que também gostam de psicologia, que têm grande carinho pela psicologia, mas eu tenho também um grande número de psicólogos e de estudantes de psicologia. Então, por que dessas lives? Por que desse projeto, né? Inclusive, eu estou com um projeto de apresentar o psicólogo em outras dimensões da vida, em outras funções profissionais. Ah, nós tivemos uma live há pouco com a Brenda, né, onde ela falou da psicologia, do psicólogo no ambiente organizacional. Daqui a pouco eu vou falar, vou ter uma outra live, uma outra psicóloga, falando do psicólogo no meio esportivo, né? Então, para as pessoas perceberem que nós psicólogos, também atuamos em outras áreas, né? Que não, nossa Uhum. psicologia não é só clínica, né? E que nós temos, que quem é esse psicólogo, quem é esse profissional da saúde emocional, né? E quebrar um pouquinho esse tabu e essa mentalidade, né? De que psicólogo é para doido, de que Com certeza. a gente tem muito esse tabu, né? E um grande projeto, um grande objetivo meu é justamente apresentar o psicólogo numa postura acessível, que as pessoas possam nos ver. E por isso, falando de marketing, falando de utilização das redes sociais, por que não o psicólogo estar inserido também na mídia? Né? Sim, assim, hoje em dia, é, antes já era assim, antes desse momento que a gente está vivendo mundial,
Se você não está online, você, por exemplo, já não existe. Se seu negócio não está online, ele não existe. Isso a gente está vendo, o mundo teve que passar por uma mudança absurda para a gente lidar com isso. E o psicólogo não fica atrás, porque a gente é um profissional, a gente tem nossa profissão. E a atuação da gente também tem que existir online. Existem estratégias que a gente vai falar ainda, mas assim, isso é importante, entender que a gente pode falar, a gente pode divulgar nosso trabalho, a gente pode divulgar nosso serviço, e tá tudo bem, o CRP não vai vir te matando. Não, tá ok, é para você divulgar, é para você falar de você e do seu serviço, né? Sim. E já que nós começamos falando, né, dessas restrições do CRP, do CFP, você quer falar um pouquinho sobre essas restrições que Claro. assusta muitos psicólogos, até mesmo psicólogos maduros na profissão, e aqueles que estão agora, né, iniciando, estão estudando. Você poderia falar um pouquinho de algumas restrições que esse Claro. nosso documento Então, importante fala? o nosso código de ética, ele não é tão complicado quanto a gente acha que é. Somente com relação à nossa divulgação, a divulgação do nosso trabalho. Ele segue uma linha simples, não é difícil você pensar, eu vou falar aqui um pouquinho, a gente vai ver que não é difícil, mas assim, não é forçar ninguém. Acho que há alguns limites do código de ética, ele até nos ajuda a evitar alguns certos problemas futuros. Como, por exemplo, a gente não pode usar o nosso valor, o valor do nosso serviço, como uma forma de propaganda. Ou seja, você não pode fazer 50% de desconto na quarentena, ou falar, minha sessão é R$ 50, porque isso, porque aquilo. Não pode. O valor, ele não pode, por exemplo, ser a forma que você vai vender o seu serviço. Porque não vale, não é legal a gente, quando entende mesmo o que é psicologia por trás disso, né? O que é a sessão terapêutica, o que acontece ali, a gente sabe que o valor, ele vai importar numa relação a dois, né? Ou num grupal, mas ele vai importar numa relação mais íntima, não como uma forma de propaganda. A gente também tem com relação a não prometer cura, não prometer resultados. Porque assim, no marketing fora da psicologia, a gente trabalha resultado. Ah, você vai comprar meu serviço, ou você vai comprar meu produto e você vai ter esse resultado. Dentro da psicologia, a gente não tem, a gente tem esse limite. Você não pode prometer resultado nenhum. E isso não é uma coisa difícil quando você pensa que, principalmente a terapia, ela tem limites, cada pessoa funciona de uma forma, então é óbvio que você não tem como prometer cura, você não tem como prometer resultado. Só que você pode muito bem, por exemplo, falar dos benefícios de tal serviço. Vamos tratar sempre da terapia, porque fica mais fácil de explicar, né? Então, quando você fala o benefício da terapia, você não está falando que a pessoa vai ter aquilo, ela pode ter aquilo, né? Então, você fica num aspecto mais amplo. Então, é importante a gente limitar esses resultados. A gente sabe que terapia é legal, a gente sabe que o psicólogo consegue fazer uma infinidade de coisas, mas a gente não pode prometer esses resultados. Uma outra coisa é não pode fazer marketing, não pode fazer propaganda em cima do coleguinha psicólogo que está fazendo errado. Não pode. Tipo assim, isso é uma coisa, eu acho que é ética pessoal, né? Você não precisa, não é nem denigrir, porque não é o termo legal. Você não precisa falar mal ou menosprezar o trabalho de outro psicólogo para você se promover. Se você é um profissional que tem uma capacitação adequada, que você tem uma atuação adequada, você vai conseguir falar de si, falar do seu trabalho com autoridade, com autonomia, sem precisar diminuir a outra pessoa, diminuir outro profissional. Então, o código de ética é basicamente isso, né? As limitações que a gente tem são essas. Claro, tem alguns detalhes de cartão, não pode ter tal coisa no cartão, mas isso não é tão importante para um trabalho digital. O trabalho digital você só não precisa ser besta, né? Resumidamente, você não precisa falar mal do outro, você não precisa fazer divulgação do seu valor, né? E é isso, basicamente isso. Claro que tem alguns detalhezinhos, mas no todo, isso aí já norteia nossas limitações e também dá espaço para a gente fazer muita coisa, né? Uhum. Em relação a essas promessas, né, que a gente não pode fazer, sei lá, eu prometo que a partir do tratamento psicológico, em tanto tempo, você vai ser curada da sua depressão ou da sua ansiedade. Por que a gente não pode fazer isso? É uma questão de reflexão mesmo. Cada Uhum. pessoa tem o seu tempo, cada um tem o seu processo.
Então, eu não posso prometer aquilo que eu não posso, de forma nenhuma, cumprir. Queira, é como se eu estivesse prometendo algo que talvez eu não pudesse cumprir dentro daquele tempo, Sim. né? É como se eu estivesse enganando o meu cliente, meu paciente. Então, começa pelo processo de você entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, que cada um vai chegar no seu resultado dentro das suas possibilidades Uhum. pessoais e interiores. Então, é uma questão básica, né? Essa questão Sim. de não propor dentro de determinado tempo vamos alcançar isso. E eu vejo, né, que muitas pessoas, até mesmo gente que não é da psicologia, prometendo algumas certas ilusões, né? Então, a gente Isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas compram essa promessa que a gente faz. Se você fala, uma pessoa está no estado depressivo e você fala, dá uma de igreja universal, assim, no sentido daquela propaganda de cura em 3 minutos, na realidade é que isso vai um pouco mais, né? A pessoa, ela compra aquela ideia, ela quer ser curada, ela quer ficar livre de algo que machuca ela, e que a vida dela ande no ritmo que era normal. Então, é muito preocupante você prometer algo que você não pode cumprir. Não é que você não pode cumprir porque você é incompetente como profissional. Você não pode cumprir porque a dinâmica psicológica da pessoa é única, né? Cada um tem seu ritmo, seu tempo. Isso aí. Então, aproveitando aí, né, esse momento, você que está entrando aqui na nossa live, estou vendo ali que nós temos 16 pessoas acompanhando, então sejam bem-vindos. Eu peço para que vocês, com esse aviãozinho que tem aí do lado, vocês mandem para algum colega seu que se interessa pelo tema, que eu acredito que seja um tema que seja muito importante para todos nós psicólogos, né? Então, estamos falando sobre marketing em psicologia, né? E a gente falou um pouquinho de forma bem introdutória sobre alguns aspectos, sobre o nosso código de ética, sobre a nossa formação um pouco deficiente nesse sentido, né? Um pouco porque eu estou querendo ser um pouco, né, assim, delicado, né, na forma de Tá falar. gentil, você tá sendo muito gentil. Inclusive, ó, o Rafael está dizendo aqui, ó, na universidade a gente toma contato com esse assunto somente nos corredores com os professores. É um assunto extremamente importante que deveria ser uma pasta na graduação. É Com verdade, né? certeza. Quem sabe, né? A gente fazendo esse tipo de movimento, esse tipo de trabalho, quem sabe as instituições, né, as faculdades, não acrescentam essa matéria, essa cadeira na formação do psicólogo, que é tão importante, né? Com Então, certeza. aproveitar agora, né, e entrar de fato no nosso tema. Como começar o marketing em psicologia, Viviane? Como começar? Então vamos lá. Primeiro, como eu falei lá no ensino, você precisa ter um objetivo. Então é literalmente pegar um papel e escrever qual é o seu objetivo, aquele objetivo real que você sabe que você tem capacidade de alcançar. Vamos trabalhar, eu vou trabalhar um psicólogo hipotético aqui, só para ficar mais fácil com o exemplo. Então, vamos dizer que a gente quer 3 novos pacientes para psicoterapia no mês. A gente tem um tempo de um mês e você quer 3 novos pacientes, clientes, no caso. Então, beleza, você definiu o seu objetivo. Eu gosto de começar isso com meus clientes, que é um conceito que se chama Golden Circle, Círculo de Ouro, que é você definir o que você vai fazer, como você vai fazer e o porquê. Então, depois que você define seu objetivo, você tem que responder essas 3 perguntas. O que? O que você vai fazer para alcançar esse cliente? Como você vai fazer para alcançar esse cliente? E por quê? Essas 3 perguntas dão um sentido de propósito, né? E torna o caminho que a gente vai fazer dentro do marketing mais real. Então, vamos criar um psicólogo aqui. Imaginar que um psicólogo, ele quer trabalhar com mulheres que passaram pelo processo de cirurgia bariátrica e ele quer trabalhar isso depois da cirurgia. Então, ele sabe que ele quer 3 clientes e ele quer esse tipo de cliente. Então, ele vai trabalhar, ele quer esse paciente, né, essa cliente dele, que é uma mulher que passou por uma cirurgia bariátrica, e ele vai trabalhar através da terapia. Ele quer a terapia para esse paciente. Porque ele acredita que um processo, vamos dizer, que o TCC, terapia cognitivo comportamental, para esse tipo de situação, seja mais eficiente. Então, ele já tem quase uma bio do Instagram pronta, né?
que é para quem ele vai falar, como ele vai falar e o porquê que ele está falando. Então, se a gente fechar essas 3 perguntas, esse círculo de ouro, já é extremamente importante. Já são os primeiros passos para a gente traçar aí a nossa trajetória dentro do marketing mesmo. E como alcançar resultados, como potencializar essa Então, utilização das redes sociais, do marketing? então, depois que você define o objetivo e essas 3 perguntas, você precisa entender agora quais são as ferramentas disponíveis, né? Então, você sabe o que você quer, seu objetivo, o público que você vai trabalhar, no caso, eu acabei esquecendo de falar isso. Quando você define essas 3 perguntas, o Golden Cycle, você está definindo o nicho também. Como eu falei, ele quer trabalhar com mulheres que passaram pela cirurgia bariátrica. Ele quer trabalhar com após a cirurgia. Então, você já tem um nicho de uma série de pessoas que precisam da terapia, que seria legal fazer terapia, esse psicólogo escolheu um pedacinho. E esse pedacinho é o nicho dele. Uhum. Isso é importante o psicólogo ele ter um nicho, porque quando você tem um nicho, você se torna um especialista dentro daquilo, né? Então, quando você define o público, você define a voz que você vai falar, você define uma série de coisas que é extremamente importante para o marketing. E é importante para você conseguir os clientes que você quer, né? Aquele objetivo lá que a gente falou. Então, agora você vai conhecer as ferramentas. Quando você define o público que você quer, tem que começar a entender como esse público funciona. Então, por exemplo, esse psicólogo quer essa mulher, aonde que essa mulher está? Qual o comportamento que essa mulher tem? E em qual rede social ela vai estar? Porque como eu falei lá no início, se o trabalho da gente ele não existe online, ele não existe. Não precisa ser, vou fazer terapia online, Não, seu trabalho tem que existir online. E aí você tem como potencializadores as redes sociais, que é uma coisa que não é novidade para ninguém, e blog. Você é a minha referência, eu já te falei isso algumas vezes. Você, antes de terminar a faculdade, você já tinha um Instagram, já tinha uma conversa com o seu público. Então, você, querendo ou não, já estava, tipo, muito lá na frente com relação a isso, né? Já tinha um blog, você já estava inserido dentro do contexto que você queria estar. Então, assim, é muito importante para o psicólogo lembrar disso. Você tem que entender onde está o seu público, ou com quem você quer conversar, onde está seu cliente, e estar ali também. Então, é importante entender isso. A gente tem que achar as ferramentas, utilizar isso ao nosso favor e ver onde o nosso cliente está. Por exemplo, se você prefere trabalhar com o público mais jovem, talvez ele esteja no TikTok e no Twitter. Se você quer um público um pouco mais reservado, dificilmente ele pode estar no Instagram, ele pode estar em uma outra rede social, um LinkedIn, por exemplo. Então, você tem que ajustar o seu trabalho conforme o público que você quer atingir, seu nicho, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. Aonde está o cliente que a gente quer e como a gente vai trabalhar com ele. Mas isso a gente precisa conhecer esse cliente também. Então, é literalmente entender, conhecer ele um pouco mais detalhado. É entender o tipo de comportamento dele, quais são as maiores dificuldades, os maiores dores, os maiores medos, as maiores dúvidas. E assim a gente consegue manter uma comunicação muito mais eficiente. Inclusive, você até me recordou aí, né? Quando eu iniciei o meu processo, o meu trabalho nas redes sociais. Inclusive, você fez parte aí desse início, né? Quando eu criei minha identidade, quando eu comecei a descobrir, né, meio que intuitivamente, eu fui descobrindo que tem que se ter uma identidade profissional, uma identidade naquilo que a gente divulga, né? E para aqueles psicólogos, eu falo um pouquinho da minha experiência, que nós temos aí várias possibilidades de recursos, de ferramentas de comunicação. Aí eu te pergunto, você precisa estar em todas? Não. É, seria interessante que você, aos poucos, você fosse, né? Por exemplo, Se ajustando, né? eu comecei com o Instagram. Aí depois eu fui desenvolvendo o Instagram, aprendi a mexer bem no Instagram. Uhum. E aí eu já fui pro Facebook, aí comecei a mexer no Facebook. Hoje já tenho blog, já estou no Telegram, estou utilizando o WhatsApp. Então, qual é a primeira mídia, qual é o primeiro recurso, ferramenta digital que a pessoa que está iniciando um trabalho poderia utilizar? Eu penso que é aquela que ela mais sabe usar, né? E Com certeza. aos poucos ela vai aprimorando as outras, como foi o meu caso, né? Hoje eu já tenho blog, já tenho site, já tenho Instagram, e aos pouquinhos eu fui chegando, né, nesse alcance, mas aos poucos. Eu fui trabalhando Sim, uma assim, as pessoas.
Perdão, te cortei. As pessoas, elas têm muito medo de fazer as coisas, né? Antes mesmo de terminar a faculdade, por exemplo, você já tinha um trabalho, já tinha começado a fazer um trabalho que já estava ganhando reconhecimento, ganhando destaque. E é isso que a gente tem que entender. Você é melhor que ninguém, sabe que é um trabalho que ele é construído ao longo do tempo. Né? Você não vai começar hoje e amanhã você vai ter 100 mil seguidores. Não é assim que funciona. E muita gente fica frustrada porque acha que é isso. Mas não, às vezes você vai ter 50 pessoas te seguindo, você vai ter fila de espera porque você não consegue atender todo mundo que quer seu serviço, né? E é isso que é importante. Às vezes você tem 1 milhão de seguidores e ninguém quer comprar o que você está vendendo. Eu vou falar assim no termo mais marqueteiro, para poder ficar um pouquinho mais fácil. Mas é literalmente, às vezes você tem muitos seguidores e ninguém quer aquilo que você tem. Ninguém quer seu conhecimento, ninguém quer essa troca. Que acontece às vezes se você tiver 50 seguidores. E tá tudo bem você começar do zero, né? E é isso que as pessoas ainda ficam muito, não quero, vou começar com 10. Não, gente, qualquer quantidade de seguidor. Seguidor pode ser Instagram, Facebook, como o Daniel falou, a gente vai se adaptando àquilo. O Daniel foi indo conforme a necessidade, conforme a comunicação foi mudando. Né? Até um tempo atrás, quase ninguém tinha Telegram. A gente foi lembrar que Telegram existia quando o WhatsApp deu algum problema. Mas o Telegram hoje em dia já é um canal importante. As pessoas passam muito conteúdo pelo Telegram. A gente tem aí o Twitter, que tem há 80 anos que existe Twitter e ainda continua uma rede forte. Então, assim, primeiro, quando você conhece a ferramenta, já facilita, porque você se sente confortável, né? Você vai criar uma publicação legal, você vai ter uma comunicação legal e você vai se ajustando com o tempo. Não adianta criar 80 redes sociais e achar que você vai dar conta de tudo, você vai dar 100% de você, porque você não vai. Não vai. É crescendo devagarzinho, indo, essa rede social aqui é a mais importante agora. Então, beleza, vai se ajustando aqui. Você viu que você já ganhou uma autonomia, você consegue ir para outra, né? Você vai ganhando autoridade nessas redes sem perder os cabelos e mantendo a qualidade de conteúdo. Bacana. E como você falou de autoridade, você poderia falar um pouquinho de marca pessoal e de autoridade e credibilidade em Então, psicologia? antes de falar disso, eu queria só deixar um aviso, assim, um recado que é muito importante. Redes sociais, ela acaba virando um ringue de ego, né? Quem tem mais seguidores é a pessoa que é melhor. Não é assim, a gente sabe muito bem que não é assim. E hoje em dia, quem compra seguidor, por exemplo, é algo que ficou lá atrás, é algo que não tem mais sentido. Hoje em dia, você que conquista o seu cliente lá desde o zero, começou o Instagram hoje, você sair daqui, fizer um Instagram profissional seu, cara, tá ok. É assim mesmo que começa. Você não precisa comprar 500 seguidores para... as pessoas vão saber que eu comecei agora. Tá tudo bem você começar agora. E uma coisa que é importante, quando a gente tá na rede social, a gente está divulgando o nosso trabalho, a gente tem que divulgar para o nosso cliente. Não é para outros psicólogos, a não ser se for psicólogo, como o caso do Daniel, né? Você conversa muito com o psicólogo, tem muito estudante. Então, sua comunicação ela é um pouco mais específica para quem é da área. Mas se você quer trabalhar com a mulher lá, que acabou de fazer a cirurgia bariátrica, você não tem que falar com ela como se você estivesse falando com um psicólogo. O cliente ele não tem que saber os termos técnicos, os termos dentro da área, às vezes é um termo muito complicado, a pessoa não entende. Você tem que falar como se você estivesse falando para uma pessoa que é totalmente leiga, totalmente leiga. Quem é autoridade dentro da sua rede social é você. Você sabe o que você está falando, né? Então, assim, o seu cliente, ele não sabe, ele não tem que saber. Então, na hora que for falar com o seu cliente, seja no post, no story, é usar a linguagem adequada. É falar com ele como se você estivesse falando com uma pessoa que não entende nada. Se o seu público não for psicólogo, não fala como psicólogo. E assim, e tem uma coisa que infelizmente acontece muito, é o psicólogo que cria conteúdo para outro psicólogo, né? Meu conteúdo é esse e a pessoa está fazendo aquilo, ela tem que fazer mais que ele. Cara, não, a sua rede social é para você, é seu público, ninguém vai mexer no teu público. Então, a gente tem que manter essa mentalidade, né? Acho que é muito importante a gente deixar claro, né, Daniel? Porque a gente vê muito isso acontecendo. Muito. A gente tem muito profissionais adequados, qualificados, são pessoas boas, e que se perde muito nesse detalhezinho aí de fazer para outra pessoa, que é um psicólogo, e não para o seu cliente. Isso acaba deixando a pessoa meio instável, né? Tipo, poxa, o cliente percebe isso quando você faz o conteúdo que não é para ele. Poxa, ele começou a te seguir porque você divulgou lá que você trabalha com paciente
pós-cirurgia bariátrica. E agora você está falando um negócio que não tem nada a ver, falando uma linguagem que não tem nada a ver, sabe? Isso acaba desestabilizando e descreditando o seu trabalho também, a sua autoridade que leva tanto tempo para ser construída, né? Uhum. Bom, deixa eu falar de marca pessoal, senão a gente não sai daqui hoje. Então, assim, a marca pessoal é um termo que a gente usa muito pro que a gente é, né? Tipo assim, o psicólogo Daniel França, ele é uma marca. E a Viviane, psicóloga, também é uma marca. E isso é legal a gente entender porque essa marca pessoal, ela é algo que tem que ser valorizada. Ela tem que ter um diferencial, ela tem que ter seus valores, ela tem que ter sua personalidade. E isso é muito importante para a autoridade que a gente quer ter, para a credibilidade que a gente quer ter. Então, entender o que é um pouquinho a marca pessoal, que é a nossa visão, né, o que o nosso cliente vai ter da gente, é importante porque isso interfere muito na percepção que essa pessoa tem da gente, né? Que esse cliente também tem da gente. Então, quando a gente fala de marca pessoal, a gente consegue trabalhar alguns pontos bem específicos, né? Que refletem muito na percepção que o cliente tem. Como eu falei, a gente está na rede social, a gente acaba se expondo. E não precisa ser só visualmente, né? Não preciso estar aqui e a pessoa me ver, mas ela vai me ver através dos meus textos, no blog. Ela vai me ver através de uma publicação. Então, ela vai estar me vendo. E isso é importante a gente perceber isso. E como que a gente passa essa marca pessoal? Como é que a gente trabalha essa marca pessoal para aumentar a credibilidade e trazer mais clientes para a gente, né? Respondendo algumas perguntas, que eu vou ler, porque senão eu vou falar toda enrolada, tá? Primeiro, é entender qual é a sua principal qualidade. É literalmente pegar um papel e escrever qual é a sua principal qualidade. Outra é o que você faz de bom, assim, o que você é muito bom fazendo e como você faz, né? Então, isso também é um ponto relevante para a gente falar. Outra coisa é qual é o seu diferencial profissional. Porque a gente tem um diferencial, todo mundo tem um diferencial. O Daniel tem a forma dele falar, tem a postura dele, tem a imagem que ele construiu ao longo do tempo. E é isso, é ele. E a Viviane também tem uma marca pessoal. É o jeito de falar, é o assunto que fala. Então, isso tudo é extremamente importante. Então, você precisa entender qual é o seu diferencial profissionalmente falando. É a sua forma de trabalhar, é o que você faz de diferente que qualifica ainda mais seu serviço, né? Uma outra coisa, é qual o elogio que você sempre recebe. Geralmente o elogio que a gente sempre recebe, ele fala muito da gente e às vezes a gente ignora. A gente, nada a ver, isso não tem nada a ver, eu não sou assim, mas sim, o que as pessoas falam para você é o que elas estão percebendo. E isso é muito bom a gente perceber o que as outras pessoas estão percebendo da gente, né? Então é muito importante anotar qual é o principal elogio que você recebe das pessoas. Nossa, você é muito sério, você é muito inteligente. Isso mostra muito sobre o que você está passando, né? Que imagem que você está passando para as pessoas. Uma outra coisa é o que é muito a sua cara. Literalmente, o que é muito a sua vibe, assim. É muito a minha cara tal coisa. Então, também é um outro ponto importante. Que competência você desenvolveu ao longo da vida? Por exemplo, muita gente acha estranho, né? Uma psicóloga falar de marketing. Então, tipo, mas isso é um diferencial que eu construí ao longo do tempo. Eu estava trabalhando com marketing enquanto fazia psicologia e as pessoas repararam muito nisso. E tornou uma coisa que é minha, a Viviane, que é psicóloga especialista em marketing. Né? Então, é um diferencial. Isso é um diferencial que eu estou falando mais técnico, mas também tem diferenciais pessoais, né? Uma diferença que é uma característica de personalidade. Tem algumas pessoas, por exemplo, que elas são, assim, grossas. As pessoas falam, nossa, é muito grossa. Mas, às vezes, essa grosseria que a pessoa passa, ela vai passar no conteúdo. Ela é direta, ela é objetiva, e ela vai atrair as pessoas, né? Isso é até uma outra ponto, que é sobre esse defeito. Que defeito que você tem que pode ser cultivado como uma qualidade? Então, uma pessoa, você é muito grossa, mas na hora que se eu sou grossa, na hora que eu passo meu conteúdo, eu estou sendo pontual, eu estou sendo direta, objetiva, então essa grosseria minha pode ser vista como uma qualidade, né? Tem pessoas que são muito perfeccionistas, tipo, não, tem que ficar perfeitinho, isso também pode ser visto como uma qualidade. Então é legal a gente também ver que defeito nosso pode ser visto como uma qualidade e anotar, tipo assim, literalmente pegar o caderninho e anotar porque isso importa. No final, ao responder essas perguntas, a gente tem quase um desenho pronto
do que a nossa marca pessoal. E a nossa marca pessoal, se você reparar, é muito dita pelo outro e pouco pela gente. Porque é a percepção que o outro tem nossa, né? Então, tem esse ponto que é importante. O que o outro, como o outro está me percebendo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem mais um, que é o que você pode ensinar para outra pessoa. Que a nossa era é uma era muito da informação. A gente consegue trocar muita informação. A gente consegue ensinar uma coisa. Eu, por exemplo, estou ensinando uma coisa que talvez vocês não saibam. O Daniel ensina uma coisa que talvez eu não sei. E assim que funciona, né? Então a gente sempre tem alguma coisa que a gente consegue ensinar para outra pessoa. Então também é importante anotar isso, porque quando a gente define a marca pessoal, a gente começa a reparar que esses pontos são extremamente importantes. Então é literalmente anotar. Se eu estiver falando muito rápido, gente, avisa, que eu me empolgo, tá? Então assim, é literalmente anotar essas perguntas. Oi? Tá falando muito bem. Ah, que bom. Então é literalmente você anotar, fazer essa anotação sobre esses pontos que definem a marca pessoal e definir ela, pegar ela e usar isso no seu dia a dia, na sua atuação. E porque quando você usa a sua marca pessoal na prática, você está sendo você. E, cara, a melhor coisa do mundo é você ser você. E usar tudo que você tem a seu favor. Assim, tem muita gente, ainda tem muito estereótipo lá do psicólogo que não pode se mostrar, né? Mas pode. O psicólogo, ele pode, ele é uma pessoa real, ele é uma pessoa que vai ter dificuldade, que vai estar aprendendo em algum momento, que vai estar trocando informação. Então é uma pessoa real. E isso é importante. A gente não precisa endeusar o psicólogo e colocar acima de todos se ele é uma pessoa normal, se a gente é uma pessoa normal. Claro que a gente vai ser uma autoridade no assunto, né? O cara lá que escolheu para ser especialista, quer trabalhar com paciente pós-bariátrica, ele vai se especializar naquilo. E ele vai se tornar um especialista e as pessoas vão acreditar muito no trabalho dele. Então, é importante a gente anotar esses pontos para começar a ter nossa imagem da gente como marca, para poder passar isso para o nosso cliente lá na frente. Falei muito, gente. Socorro. Falando muito bem. Deixa eu ver aqui. A gente tem mais o quê? A gente tem muita coisa para falar. Socorro. A questão, acredito que a gente tem até que marcar uma outra live. Porque não dá pra gente aprofundar tudo, né? Porque é um universo muito grande, né? Como a gente já conversou. O marketing é um mundo. Igual a psicologia é, né? É um mundo. Sim. E teria como para finalizar, né, o nosso. Que eu acredito que o Instagram, se eu não me engano, só é 1 hora, né? Que ele tem de Eu não duração, né, sei. live. Só para finalizar, para a gente para ele não derrubar a gente, você poderia falar um pouquinho de reputação? Eu sei que são assuntos complexos, mas assim, falar um Uhum. pouquinho de reputação, um pouquinho de imagem profissional. E uma dica que eu queria Claro. só dar para, no caso, para os meus seguidores que são alunos de psicologia. Comecem a construir a imagem profissional, a reputação de vocês desde agora, desde o tempo em que vocês estão na faculdade. Tá? Aí, que imagem pessoal é essa? Que reputação é essa? Peço para você nos explicar. Então, quando a gente trabalha dentro do marketing, a gente tem o que chama de universo de marca, né? Que é tudo que envolve a nossa marca. Ele é um potencializador. Como eu falei antes, a gente tem um objetivo. A gente tem um objetivo, a gente tem a nossa marca pessoal e a gente precisa usar alguma coisa para impulsionar essas duas coisas e alcançar o que a gente quer. E aí a gente tem um universo de marca, que compreende 8 pontos importantes, que eu vou só falar assim rápido, porque senão não vai dar tempo. Primeiro, é a primeira impressão. Qual é a primeira impressão que você quer passar para o seu cliente? E lembra, a gente está falando com o cliente, a gente não está falando com o psicólogo. Outra, a persona. Qual é a personalidade da sua marca? Que foi aquilo que a gente definiu nas perguntas que eu falei antes, né? Qual é a sua identidade, personalidade, a personalidade da sua marca. Outro, a sua especialidade. Você precisa ter uma especialidade. Não dá para você simplesmente ignorar isso. Nicho. Quando a gente responde lá o nosso Golden Cycle, a gente define o nosso nicho. Então, a gente tem que ter um nicho bem específico para a gente poder trabalhar. Quando a gente tem um nicho específico, a gente começa a trabalhar dentro do mercado. E aí a gente tem o que a gente chama domínio de mercado, que vai sendo construído ao longo da nossa atuação profissional. E tem esses 5 primeiro e tem o diferencial. Quando a gente se conhece como marca, a gente começa a ter um diferencial, a gente começa a trabalhar esse diferencial nosso, que é importante, que vem de um conhecimento interno, né? Então tem nosso diferencial.
a nossa voz, que é a bandeira que a gente defende, né? O que a gente fala é a nossa voz. Isso é importante a gente ter muito bem claro pra gente. E por último, é a nossa identidade visual, né? Que não é só a logo, não é um look, ela é um mood, né? Bom falar isso, ela é um mood. Quando a gente entra num perfil de um psicólogo que tem uma identidade muito boa, por exemplo, a gente consegue ver de cara, a gente sente aquilo. O feed, ele passa uma informação, uma sensação, por exemplo, o Instagram do Daniel, ele tem um padrão que foi mudando ao longo do tempo, se tornando algo extremamente particular e íntimo dele, que é algo que você consegue ver na hora que você abre o Instagram, você sabe a sensação que ele quer passar. Então, isso é importante, é esse mood que a gente tem, que a gente chama. E aí, quando a gente tem isso tudo muito claro pra gente, a gente tem que pensar da seguinte forma: a nossa marca pessoal, que a gente vai trabalhar com o nosso cliente, né, trazendo esse conteúdo que a gente tem, carregado da nossa marca pessoal, a nossa marca é a nossa história. É todas essas coisas que eu falei, é o mundo, é o universo mesmo. A nossa marca é a nossa história. A reputação, ela é você valorizar a sua marca pessoal, é você valorizar a sua história. E a reputação que a gente vai construindo, essa autoridade que a gente vai construindo, ela é ao longo do dia, é no dia a dia, nas ações que você tem diariamente, offline e online também. A gente não existe só no online, né? A gente existe no offline. E a nossa imagem no offline também é muito importante. E assim, a reputação, como o Daniel falou, ela é algo que ela é construído. Ela é algo que é importante para a nossa profissão, como psicólogo e qualquer outra profissão autônoma, deixar isso muito claro. E ela é algo que ela é construída. Então ela vem dos sims e dos nãos que a gente dá. A gente às vezes tem que negar cliente, sim. A gente quer dinheiro, a gente quer, mas a gente, quando quer ganhar autoridade, a gente precisa dizer não. A gente precisa dizer não para projeto que não faz parte do nosso objetivo. A gente precisa ter coerência interna e externa. A gente, não adianta fazer uma coisa que é contrária a você, porque não funciona. Então, tem que investir também em conhecimento, investir na sua atuação. Então, resumidamente, é isso tudo. Mas assim, eu falei muito rápido, porque senão não vai dar tempo. Porque senão, como eu falei, vai dar mais umas 2 horas falando aqui. Mas é exatamente isso. É essa manutenção. A gente tem que manter a nossa reputação para poder conseguir o nosso objetivo, seja conseguir clientes, seja conseguir mais autoridade, ganhar nome no mercado. A gente precisa manter a nossa marca e a nossa reputação sempre caminhando juntas. Viviane, querida, muito obrigado por essa aula que você nos deu, por essa grande oportunidade que você nos favoreceu, né, de conversar um pouquinho sobre temas tão importantes para a nossa carreira, para a visibilidade da psicologia, para que ela se torne mais conhecida e que mais profissionais consigam viver e atuar e crescer na psicologia. Então, eu agradeço a sua presença, muito obrigado. Nada, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz de poder estar trazendo um pouquinho de conhecimento aqui para esse seu projeto, que é muito lindo, vale muito a pena. Todo mundo acompanhar todas as lives, vale muito a pena mesmo.